Bem, nosso estudo de hoje é a lição 12 do livro Estude Viva e tem por lição, por título, Mensagem de Companheiro. Se já pudeste receber o amparo do Espiritismo, sustenta a obra espírita a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Não só negues o ensino que entesouras, nem fujas do bem que podes fazer. Quantos esperam de alguém um aviso fraterno, uma palavra de entendimento, um livro tonificante ou um gesto de apoio para evitar a queda iminente? Compadeces-te dos enfermos e dos famintos e reparte com eles migalhas do bolso e os recursos do prato. Pensa também nos necessitados da alma que caminham na terra em penúria do coração. Reflete nas aflições que se escondem sob os rituais da etiqueta, dos calvários endinheirados, nas obsessões ardilosamente embutidos na inteligência, no desânimo dos bons, nas dores bem trajadas, nos remorsos enquistados na consciência, nos males ocultos e no desespero dos que revolvem as cinzas procurando um sinal de sobrevivência dos entes amados que se despediram da morte. Muitos daqueles que julgas embriagados de alegria trazem no peito um vaso de lágrimas, e muitos daqueles outros que imaginas realizados, tão só porque os viste pela lente da fama, carregam dificuldades e provações mendigando socorro espiritual. É que há sombras e sombras. Para repelir os que assaltam os olhos, basta o conhecimento da luz, mas para dissipar as que envolvem a alma, será preciso a luz do conhecimento. Deixa assim que o Espiritismo, a refletir o sol do Evangelho, ilumine a vida através de ti. Para isso, não te deis a qualquer exigência. Fala o conceito espírita em momento adequado. Estende a página espírita com a espontaneidade de quem alivia o sedento na fonte de água pura. Testemunha a convicção espírita no regozijo do sofrimento e oferece o exemplo espírita na vivência dos princípios que amamos em trabalho e paciência, compreensão e humildade. O apostolado de Allan Kardec é a restauração do cristianismo simples e claro em que Jesus procura o povo e o povo encontra Jesus. Corações em preces e mãos em serviço. Se já nos foi possível receber o concurso do Espiritismo, apoiemos a obra espírita a fim de que a obra espírita continue a auxiliar. Provas irreveladas. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido em toda parte. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Desilusão, modéstia, revolta e desalento, em muitos casos, não afluem à face das circunstâncias exteriores. Familiar decepcionado com o noticiário, desairoso que vem a saber com respeito ao parente querido, jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais, pai fustigado pela doença incurável de um filho, mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole, cavalheiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador sem que os outros percebam, viúva atormentada pela falta de garantia no lar, cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos, homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos, chefe enfermo de família numerosa repentinamente desempregado, criatura robusta e aparentemente normal envolvida em tramas de obsessão. Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente, que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais, em todos os dias. Ponderemos nisso a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensível, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abarrou as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem, de leves esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrevelados, de angústia, e coloque-se na posição deles com as provas e desvantagens que experimenta. E de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo que vira a alma. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando silenciosa e desinteressadamente de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Duas lições maravilhosas da gente ler e que precisavam ser lidas na íntegra também, porque elas vêm lembrar para a gente que enquanto estamos aqui na Terra, todos nós temos características comuns. Uma delas, não existe espírito perfeito na Terra. A Terra não é um lugar de perfeição. Segunda coisa,
Todo mundo, sem exceção, que está vivendo aqui na Terra, está vivendo prova ou expiação. Só que a gente sempre faz questão de fazer uma observação, né? Quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a ordem dos fatores é expiação e provas. Por quê? Porque aqui é um mundo mais de expiação. Expiação, a gente vai pegar lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, ele vai definir para a gente, quando vai falar que vem arrependimento, expiação e reparação, e que a expiação são as consequências da violação das leis de Deus. Então, ó, uma terceira característica aqui da Terra. Todos nós aqui somos rebeldes ainda ao Evangelho de Jesus. Ou muitos não conhecem, ou conhecemos parcialmente, ou muitos de nós já conhecem, mas temos uma dificuldade enorme de praticar, porque ser cristão é um grande desafio mesmo, é muito difícil mesmo. Amar o inimigo, perdoar 70 vezes 7, e se transformar em mansuetude, é um grande desafio, não é uma coisa fácil. Quando a gente parte desse princípio, o Emmanuel está sempre, volta e meia nas suas lições, ele fazendo questão de lembrar para a gente que aqui a gente julga muito por conta das aparências materiais. Vocês, por exemplo, olham para mim e julgam pela maneira como eu falo, com a cor da camisa que eu estou usando, com óculos, e que vocês estão vendo materialmente, mas vocês não estão vendo espiritualmente, vamos dizer assim, perispiritualmente também, né? E o que acontece? Aqui na Terra, todos nós trazemos dores e dores muito grandes, e ele vem falar para a gente, às vezes você está julgando porque a pessoa está vivendo nesse momento a facilidade financeira, ou o momento de fama, ou o momento de autoridade, e a gente acha que a pessoa está bem porque os cofres estão bem aquinhoados, mas quando você vai ver de perto, você vai encontrar um monte de desastres morais acontecendo, e até o André Luiz fez questão aqui de enumerar vários deles, que dá até ser uma coisa, né? Jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais, pai fustigado pela doença incurável de um filho, um monte de coisa aqui, que uma delas vai pegar a gente pelo pé, porque a gente vai realmente vestir a carapuça, como diz aí no popular, para uma dessas aqui. E a partir do momento que a gente vestir a carapuça, a gente vai começar a pensar, essas pessoas que estão convivendo com a gente, elas também estão tendo seus problemas e também são problemas característicos de espíritos que ainda estamos vivendo no mundo de expiações e provas. Então, a mensagem que o Emmanuel fala para a gente é: quando a gente tem esse conhecimento do Espiritismo, se já pudesse receber o amparo do Espiritismo, sustenta essa obra, a fim de que essa obra continue a auxiliar. Não só nega esse ensino só para a gente, não, porque a gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande, né? Eu aprendi, agora eu tenho que colocar na prática o que eu aprendi. Ou então tem aquela pessoa, né? Que muitas das vezes eu me enquadro nessa pessoa. Aquela pessoa que procura desenvolver uma didática no ensino, mas que ensina uma coisa que na verdade não aprendeu a fazer ainda, e de tanto repetir, aquilo vai sacudindo a gente, vai deixando a gente envergonhado, né? Chega uma hora que a gente fala, não, peraí, eu tenho que aprender a fazer aqui agora, porque eu não aguento ficar o tempo todo falando de uma coisa, que vergonha que eu estou passando. Porque a gente pensa que eu estou falando e ninguém está vendo. É claro que está vendo, os espíritos estão observando tudo e que a gente está fazendo, e pelo menos uma coisa que a gente veio aprendendo nesses anos com a doutrina espírita, tanto prática, né? No lidar com os espíritos, como também na leitura das obras psicográficas, é que tudo está sendo acompanhado, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, e no momento certo, isso tudo vai ser jogado em cima da gente. Aquela pessoa que fica melindrada por qualquer coisa, que perde o equilíbrio emocional, pode começar a se preparar a partir de agora, que quando a gente chegar do outro lado, alguém vai virar para a gente: eu vi você fazendo isso, fazendo aquilo, porque a gente não é perfeito aqui na Terra. E quando a gente chega aqui, até que a gente conheça a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, até que a gente comece esse processo de reforma, até que a gente descubra a dificuldade que tem ainda nessa reforma, até que a gente consiga algum progresso, leva algum tempo. Mas a gente vai ficar com aquela, vamos botar assim, justificativa. Todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes pelo Pai. Todos nós, eu e vocês também que estão aí falando de mim. Todos nós temos defeitos. Um dos defeitos muito graves que às vezes caracteriza os espíritos inferiores é o de ficar
apontando o cisco que está no olho do outro quando tem uma trave no nosso. Vamos trabalhar todo mundo junto, vamos aproveitar a doutrina do Espírito para um auxiliar o outro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.